Essa é uma história verídica que aconteceu em Cascavel, no Paraná, no ano de 1986. Vou contar para vocês uma cena muito inusitada que aconteceu no rock cascavelense. Não, eu não vou falar da primeira banda de rock de Cascavel, não. Aliás, há quem diga que a primeira banda de rock de Cascavel se chamava A Corrente e foi criada entre 1971 e 72. Mas não vou falar dessa banda não. Vou falar de uma outra que surgiu alguns anos depois. Era uma banda de heavy metal chamada Os Dragões do Heavy Metal. Era formada por um trio, o Daniel, o Valdir e o Fábio. O Fábio recém tinha terminado de concluir o serviço militar e aprendido várias técnicas de sobrevivência na selva. Aliás, o Fábio contava para os amigos sempre como superiores militares, às vezes nas áreas de treinamento, soltavam algumas galinhas vivas e instigavam os soldados a capturarem essas galinhas e consumi-las ainda cruas. Mas tudo isso tinha ficado para trás, no passado do Fábio. Agora ele tinha sua própria banda de heavy metal e sonhava ser tão grande quanto várias bandas das quais eles eram fãs, como Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, por exemplo. Eles ficavam assistindo essas bandas e vendo as suas grandes performances no palco e sonhando em fazer igual. Aliás, essas bandas tão grandes e tão performáticas que até hoje, a gente ainda ouve esse som e balança a cabeleira e pega nossas guitarras imaginárias e performa junto. Quem é que não se lembra do Gene Simmons, o baixista do Kiss? Antes de começar aquela música I Love It Loud, que ele fica sozinho no palco. Uma luz especial sobre ele e de repente Gene Simmons cospe um sangue e sai voando pelo palco. Claro que tudo isso muito bem elaborado, cheio de técnica, tudo ensaiado, com efeitos especiais e aquele sangue é falso, lógico. Você lembra aquela vez que o Ozzy Osbourne, num show em 1982 da sua banda Black Sabbath, de repente, quando um fã pega um morcego e joga no palco, o Ozzy, querendo brincar com a galera e achando que aquele morcego era um bichinho de plástico, mordeu o morcego. Ri tarde demais quando ele percebeu que o bicho era um morcego de verdade e o sangue já escorria. O Ozzy, coitado, teve que ir para o hospital, tomou todas as vacinas e no fim das contas ficou tudo bem. Mas essa cena, essa performance, entrou para a história do rock mundial para sempre. O Fábio, o Daniel e o Valdir viam essas performances maravilhosas e aquele som tão pesado e sonhavam em fazer algo semelhante e já tinham várias ideias. Aliás, já tinham colocado em prática algumas performances em alguns shows que tinham participado. Tinham participado do Toledo Rock Show, do Rock Matelândia, tinham feito algo semelhante, mas nada como aquilo que eles estavam ainda pensando em fazer no próximo show. O próximo show estava marcado para o primeiro sábado de agosto de 1986. Eles tinham sido contratados por uma produtora local que se chamava Story Produções Artísticas. A banda tinha achado o local um pouco inusitado, mas tudo bem. Eles tinham sido contratados por uma produtora, achavam que a produtora sabia o que estava fazendo e estavam planejando para aquele ser o melhor show de todos. O show em questão era o Baile do Recadinho, já pensou? Dentro de um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas. Era o CTG Gaudérios do Oeste. Meu Deus, isso não ia dar certo. Mas a banda, como tinha sido contratada por essa produtora, estava confiante e estava planejando que esse seria o melhor show de todos e os faria entrar para a história. E quer saber? Entraram mesmo. Chegou a hora. Luz especial, o palco todo preparado, a banda entrou, fez a abertura, tocou as primeiras músicas e agora era a hora daquela grande performance que eles tinham planejado durante tanto tempo. Acontecia assim. O Fábio se ajoelhava no chão do palco e ali ficava em silêncio por alguns minutos, como se tentasse incorporar alguma entidade, um deus do rock and roll que viesse sobre ele, e ali ele ficava.
De repente, o Fábio se levantava e começava a pular, pular, pular no palco de forma alucinada. Aí, do nada, entrava uma galinha no meio do palco. O Fábio pegava aquela galinha de um jeito meio esquisito assim, meio que torcia o pescoço dela e arrancava a cabeça da galinha com os dentes. Aí ficava com a cabeça da galinha na boca e desfilava no palco de um lado para o outro para mostrar para toda a galera como aquilo ali era tudo verdade. Mas não acabava por aí não. De repente vinha outro integrante da banda, que a história não conta se era o Valdir ou se era o Daniel, mas vinha outro integrante, pegava aquela galinha sem cabeça, de cabeça para baixo e virava num copo todo o sangue que escorria dela. Jogava a galinha fora e bebia aquele sangue num gole só. Era o melhor do Black Sabbath e do Kiss misturados ao mesmo tempo. A banda tinha certeza que aquela performance muito louca daria super certo, seria um grande sucesso. Mas vocês lembram aonde era o show? Era o baile do Recadinho num CTG tradicionalista, um dos mais tradicionais de Cascavel. Nossa, deu no que tinha que dar, né? O público e o local totalmente errados. As pessoas ficaram apavoradas, em pânico com toda aquela cena que tinham acabado de ver. Todo mundo começou a se retirar do local. Muita gente passou mal, gente querendo desmaiar, outros com ânsia de vômito daquela cena. Muita gente, inclusive, ficou violenta e quis partir para cima da banda e agredir os 3 rapazes. Sabe do que mais? Eles tiveram que se esconder no banheiro do clube para o pessoal não pegar eles, né? E ficaram ali escondidos até o local ficar completamente vazio. Essa história é muito louca, né? 2 jornais da época noticiaram esse acontecido. O jornal O Paraná e o jornal O Estado do Paraná. Ambos jornais traziam textos indignados com aquela cena, hora onde já se viu uma performance daquele tipo, e usavam palavras duras com a banda. Teve uns jornais em que a matéria se chama Imbecis do rock pauleira degolam galinha adentadas. Foi um grande escândalo na cidade naquela época. O Fábio foi embora para Curitiba e nunca mais se ouviu falar nem do Fábio e nem dos Dragões do Heavy Metal. Ah, e a Story Produções Artísticas, que tinha contratado a banda para aquele show que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? De repente teve todas as suas agendas canceladas, principalmente o CTG Galdérios do Oeste, né? Tudo que eles tinham agendado com essa produtora foi tudo cancelado e a produtora acabou ficando numa situação meio ruim, né? E você que não sabia dessa história, agora já sabe que o rock cascavelense não é fraco não. A gente já teve até o nosso próprio rockstar que mordia animais e cuspia sangue em cima do palco. Mas brincadeiras à parte, eu quero homenagear todos os músicos de Cascavel, de todas as gerações e todos os ritmos, por terem embalado esses 70 anos de história. Essa história está escrita no livro O Sonho de um Pioneiro, do escritor Valdir Pacini. Está escrita também em 2 jornais, no jornal O Paraná, de 5 de agosto de 86, e no jornal O Estado do Paraná, de 12 de agosto de 86. Bom, eu sou a Denise, adoro livros, uma boa história e, é claro, um rock bem pesado. Até a próxima! Feliz aniversário, Cascavel!